Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 36 a 43. Ora, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias caiu doente e morreu. Depois de a lavarem, puseram-na na sala de cima. Como Lida está perto de Jope, os discípulos, sabendo que Pedro lá se encontrava, enviaram-lhe 2 homens com este pedido: não te demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e veio com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde o cercaram todas as viúvas, chorando e mostrando as túnicas e os mantos, quantas coisas Dorcas lhes havia feito quando estava com elas. Pedro, mandando que todas saíssem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se então para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, fê-la erguer-se e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Espalhou-se a notícia por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por mais tempo, em casa de certo Simão, que era curador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Docilidade ao Espírito Santo. Dá para dizer, você que já leu o livro dos Atos dos Apóstolos, ou tem, mesmo que tenha tido muito tempo, ou tem alguma familiaridade com este livro, já leu alguns capítulos, algumas coisas, sobretudo a partir de agora. Não que no início não houvesse, mas sobretudo a partir de agora, desse acontecimento, nós vamos ver o quanto este livro é um livro de docilidade ao Espírito Santo. Porque os apóstolos, eles vão aprendendo a ouvir a voz do Espírito, não só em seus corações, não só com os ouvidos, porque eles tinham essa graça também, o Espírito Santo falava com eles. Eles ouviam, mas também através das pessoas, identificando quando é Deus que está falando através de alguém. E aqui, no versículo 38, nós vimos que Pedro, ele atendeu ao pedido daqueles 2 homens porque entendeu que era Deus chamando. Entendeu que era a voz do Espírito. Veja, ele estava em Jope e ele estava fazendo ali sua visita à comunidade que estava lá, realizando sinais, ensinando. Só que havia uma discípula que estava em Lida, que era a Tabita, e ela tinha morrido. E ela era muito boa, uma mulher de Deus. Todo mundo dava testemunho dela. Ela fazia caridade, ela fazia boas obras, ela dava esmolas. Ela era uma mulher santa.
Ela fazia roupa, né? Bordado, doava. Era uma pessoa muito amada e amável, mas morreu. Quando viram que Pedro estava lá, obviamente eles pensaram: nossa, Pedro está aqui, mas é Pedro. Então será que ele não vai ressuscitar ela? Será que... Porque o Senhor concede aos apóstolos essa autoridade e esses sinais. Até então, não temos notícia de nenhuma ressurreição aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, senão a de Jesus. Mas agora, Pedro, ouvindo o chamado, e aqui não dá para dizer, olha, eles no meio do caminho contaram a história. Não, o que está escrito é: não te demores em vir ter conosco. Pedro provavelmente não sabia da situação de Tabita. Não conhecia Tabita. Mas, na voz daqueles homens dizendo: não te demores a ter conosco, a vir ter conosco, Pedro entendeu a voz de Deus, entendeu uma ordem de Deus e Pedro obedeceu. Veja, gente, isso aqui é um discernimento. Assim como a gente enxerga alguns princípios eternos que não são tão óbvios, também ordens são assim, promessas, dependendo da situação. Aqui no livro dos Atos ficou claro isso. A gente vai ver que lá no Evangelho nós temos um homem que atende a Deus pelos sonhos, não é? Quem é? São José. São José. Ele sonhou e no sonho ele recebeu uma ordem. No sonho, gente, você dorme, sonha com alguma coisa e ali tem uma ordem. Você não vai obedecer isso aí, né? Mas quem é de Deus e sabe identificar a voz de Deus, obedece. Foi o que José fez. Por isso ele assumiu Maria, por isso ele saiu do Egito, fugiu para o Egito com Maria e Jesus. Veja, o discernimento e a docilidade ao Espírito Santo é o que aconteceu com Pedro. É o que vai acontecer com ele outras vezes, com Paulo também, e assim por diante. E é o que precisa acontecer comigo e com você. Nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. E às vezes, o Espírito Santo nos dá uma ordem, uma direção, através de uma pessoa. Mesmo que essa pessoa não seja uma autoridade nossa. Quando é uma autoridade, aí fica mais claro ainda que é Deus falando, porque existe autoridade constituída sobre nós na igreja. Eu que sou de uma comunidade também. Mas aqui é outra situação. E Pedro, sendo Papa, conhecendo Jesus, atendeu a 2 irmãos, que aqui a Bíblia fala, né? O livro dos Atos chama de os santos, santos, kadosh, né? Separados, são santos. Santos de Deus, santos da igreja, que estavam ali, intercedendo por sua irmã. E Pedro, quando chega em Lida, ele é levado direto para o quarto onde Tabita está e ele entende o que é que Deus quer que ele faça. Ele manda todo mundo sair, reza, se ajoelha, ora e chama Tabita. Gente, ele fez do jeito que Jesus fez com a filha de Jairo, que todo mundo estava chorando, se lamentando, e aqui as pessoas choravam, mas não estavam em desespero. Elas choravam de saudade e diziam: olha, ela é tão boa, olha o que ela fez, olha aqui, olha isso, olha os mantos. Pedro, por favor, deixa ele sozinho. Ele devia estar alguém com ele, né? E se ajoelhou e orou. E ali chamou Tabita. Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro se levantou, se sentou. Olha, muito parecido com aquilo que Jesus fez com a filha de Jairo. Ele aprendeu com o mestre e sabia que ali ele precisava ser como o mestre. Graças a Deus ele foi. Graças a Deus ele foi dócil. Quantas vezes Jesus estava num caminho e via alguém pedindo algo e Jesus mudava o caminho para poder ir atender aquela pessoa. Pedro faz igual. Aprendeu a ser dócil ao Espírito Santo. Eu também preciso aprender a ser dócil ao Espírito Santo. Dócil diante de situações que nós não prevemos, não planejamos, mas que
a gente percebe é Deus conduzindo a nossa vida através de sinais, de acontecimentos, de pessoas. Vamos anotar no nosso diário. Ordens de Deus, versículos 38 e 40. Esses dois versículos são ordens de Deus. Atos, capítulo 9, versículos 38 e versículo 40. Não sabe como escrever isso na Bíblia? Como escrever a citação bíblica? É muito fácil. Tem um vídeo aqui no canal que é o Manuseando a Bíblia do Zero. Então, para você que de repente não sabe manusear, tem extrema dificuldade, olha aqui as abreviaturas e fica perdido, não vai mais ficar assim. Nós temos esse vídeo aqui para te ajudar e provavelmente na sua Bíblia também tem algo que ajuda você a entender isso. Há Bíblias que não têm esse recurso, mas a maioria tem, tá bom? Só procurar. Mas o vídeo está aí na sua, numa das playlists, nos primeiros passos do Diário Espiritual para você aprender, tá bom? Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, tá aí o convite para que você se inscreva, acione o sino da notificação, deixe um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações para aprender o método e fazer conosco direitinho, seguindo o plano de leitura. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.